Irmãos, nós vamos dar continuidade no livro de Jeremias, iniciado na semana passada. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Hoje nós vamos ler do verso 4 até o verso 19, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 19. Amém? Vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Feche seus olhos, fale com o Senhor mais uma vez. Peça ao Senhor que fale no seu coração. A palavra do Senhor já foi lida, ela é suficiente, ela que é capaz de gerar a fé salvadora, a santificação, a regeneração. Então peça ao Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está diante de nós. Agora, Deus, eu peço ao Senhor que a minha boca se cale, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como fez a Jeremias, faça comigo nessa noite, para que a sua palavra chegue ao coração de cada um que o Senhor trouxe aqui, para a transformação do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já viram aqueles filmes ou desenhos ou série de príncipes e princesas que não querem viver aquela vida regrada de princesa e de príncipe, onde eles acham que é muito duro, que é muito severo,
e eles procuram viver aquela vida no meio do povo. Eu tentei me lembrar de um desenho assim, ou de um filme assim, mas eu não me lembrei. Eu acho que as princesas aí da Disney, elas não fazem parte disso não, né? Mas eu já vi, fazem. Mas tem alguns desenhos, alguns filmes, que mostram algum tipo de reinado, e há algum príncipe ou princesa sendo preparado para assumir o trono, mas eles não querem assumir a responsabilidade do reinado, então eles querem se misturar com o povo, eles querem viver com o povo, eles querem fazer outras coisas, ao invés de se portar e segurar ali a dureza de ser um rei, ou de ser uma rainha. Isso é muito comum nesses filmes da Disney, nesses filmes de princesas, de reinados que tem por aí. Quando nós olhamos para este livro, principalmente agora do verso 4 em diante, deste primeiro capítulo, nós vamos ver Deus vocacionando Jeremias. Nós vemos Deus chamando Jeremias. E como foi dito aqui na semana passada, nós vimos que Jeremias, ele foi um filho de sacerdote, então teoricamente Jeremias, ele estaria ali como talvez o sucessor de seu pai. Ele poderia ser também um sacerdote, porque ele era da linhagem dos sacerdotes. Mas o Senhor o chama para profeta e não sacerdote. E à medida que o seu pai trabalha como sacerdote, nós vimos aqui que foi por um longo período, provavelmente Jeremias, ele profetizou por 40 anos. E nós olhamos que ele passou por vários reis, como nós vimos aqui o rei Josias, o rei Joaquim, o rei Zedequias. E enquanto o seu pai, Ilquias, era o sacerdote, Jeremias era o profeta. Jeremias foi separado para uma missão, para uma função. E a função de profeta, um comentarista chamado Wiersbe, ele diz o seguinte, que o sacerdote, ele tinha uma função mais simples, no sentido de que ele já tinha toda a lei, ele já tinha toda a estrutura. Então a vida do sacerdote era simplesmente replicar com clareza, com precisão, é óbvio, aquilo que Deus já havia determinado. E é interessante porque quando você vai ver alguns dos profetas menores, alguns deles vão dizer que os sacerdotes estavam enfatuados, eles já estavam cansados, eles falavam assim, esse negócio de servir de sacerdote, esse negócio é uma enjoança. Esse trem é chato demais. A gente vem aqui, mata cordeiro, mata pombinha, mata rolinha, mata não sei o quê, derrama sangue, queima incenso, faz não sei o quê, mata gordura. Esse negócio é chato demais. O serviço do sacerdote, ele era um serviço determinado, pré-determinado. E ele fazia e ele precisava obedecer ao Senhor dentro daquilo que o Senhor já havia estabelecido na lei. Mas quando ele chama o profeta tem uma diferença. O profeta está aguardando que Deus fale com ele, e o profeta vai falar aquilo que Deus mandou falar naquele momento, com um propósito específico para aquele momento. Então o profeta, ele ficava constantemente aguardando que o Senhor lhe desse a mensagem para poder então passar para o povo. Só que quando nós olhamos para os profetas, normalmente os profetas, eles traziam notícias ruins. Nós temos os profetas messiânicos. Jeremias, ele é um profeta que, em sua essência, ele quer trazer ao povo o arrependimento. O propósito de Deus através de Jeremias é mostrar que esse povo estava vivendo debaixo de perversidade, que o Senhor aplicaria o seu juízo, mas esse povo foi convidado várias vezes a se arrepender. E esta palavra de arrependimento do profeta era uma palavra boa, porque se o povo se arrepende, o Senhor promete dar a este povo as bênçãos de um povo que é arrependido e agora anda nos caminhos do Senhor. Mas dificilmente o profeta era visto como uma pessoa, do povo, legal. E esse chamado era muito difícil. Esse chamado
requer responsabilidade. E Jeremias foi chamado para isso. E eu quero trabalhar nesses versos que nós lemos a respeito do chamado de Jeremias, e gostaria que você abrisse o seu coração e a sua mente para você compreender que nós, assim como Jeremias, temos um chamado. Esse chamado é a nossa vocação. Esse chamado é o comissionamento que Jesus deu a cada um de nós, a mim e a você. Todos nós fomos chamados, fomos comissionados por este Deus que nos salvou, que nos libertou e que nos escolheu. Então, pensando aqui no chamado de Jeremias, eu quero trazer algumas situações, ou o que Jeremias teve que viver aqui. A primeira lição que eu quero trazer para você aqui no verso 4 e 5, é que Jeremias, ele nasceu com um propósito. Você que não pôde ouvir aqui o sermão do pastor Péricles, está na nossa página do YouTube. Então você pode entrar lá e você vai procurar e você vai achar o pastor Péricles e você vai ouvir, porque ele explanou aqui esse verso 5 de uma maneira muito preciosa e pode ampliar a sua mente e o seu conhecimento. Então hoje eu não vou fazer o que ele fez. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira mais ampla. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira mais completa aqui dentro de todo o capítulo. Mas ele fez algo profundo nesse verso 5. Está lá no YouTube e você pode ouvir e compreender sobre este propósito. Mas tem um propósito aqui, e eu quero relatar ele para você. Olha o que o verso 5 diz, você pode ler comigo, verso 4 e 5, vamos ler todos juntos? A mim... Ótimo. O Senhor tem um propósito para Jeremias. A palavra do Senhor vem a Jeremias, e o Senhor então diz a Jeremias: ô Jeremias, você não está aqui à toa. Você não nasceu à toa. Você não é filho de um sacerdote por acaso. Você não é deste povo, da tribo de Judá, deste povo do sul, do reino do sul. Você não é de Jerusalém à toa. Você poderia ter nascido no reino do norte, ou você poderia ter nascido em qualquer outra nação. Não seria assim, não é assim que Deus faz. Deus tem pessoas específicas para os lugares específicos, nas horas específicas, com um chamado específico. A palavra vem a Jeremias e Deus diz a ele assim: ô Jeremias, antes de qualquer coisa, eu já determinei, você está aí porque eu determinei. E eu consagrei você com um propósito. Qual que é o propósito de Jeremias aqui nesse texto? Ser um profeta. Ele é um profeta para as nações. Jeremias não ia servir como sacerdote. Jeremias não ia fazer outra coisa. Apesar de poder ser um sacerdote, por ser da família, e por ter um pai sacerdote, Deus disse assim: ô Jeremias, eu tenho um propósito para você, eu tenho um plano para você, e o plano que eu tenho para você é específico. Você será um profeta. E quando eu olho para este primeiro ponto, eu penso na nossa vida, eu penso na sua vida, eu penso na minha vida, e eu te pergunto: qual é o seu propósito? O Senhor te chamou para quê? Porque nós estamos vivendo numa geração que parece que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Nós estamos vivendo numa geração que começou a desfrutar de alguns bens, de algumas possibilidades, aonde a tecnologia nos ajudou a ter algumas possibilidades, conhecimento, o ensino, a educação, a faculdade, que há tão pouco tempo atrás isso não era possível, isso era para poucos, fazer uma faculdade, se formar, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro. As possibilidades se abriram. E as pessoas começaram a ter, então, aquilo que há tão pouco tempo atrás, coisas de 20 anos, 25 anos,
era algo para pouquíssimas pessoas. O Nivaldo estava me contando esses dias como é que chegou o telefone orelhão em Aracruz. Ele estava me contando essa história. E quando chegou, a ligação de Aracruz para Coqueiral era interurbano. E eles foram lá lutar para saber como é que funciona isso, que eles tinham que acabar com esse negócio, e foi na Anatel, e resolve daqui, e resolve dali. Irmãos, nós estamos falando de uma geração que está aí pertinho da gente. E hoje você fala com quem você quiser, a hora que você quiser, em qualquer lugar do mundo. Quando eu tinha os meus 12 anos, morava lá em Jequié, na Bahia. Na nossa rua tinha um carro. Tinha uma casa que tinha um carro. Nessa casa tinha um telefone. E aquilo não fazia muita diferença para ninguém. A gente andava a pé, a gente andava de ônibus, a gente andava de bicicleta, a gente andava como tinha que andar. Mas nós estamos com muitas possibilidades. Nossos jovens e adolescentes, eles têm coisas hoje que muitos de vocês aqui foram adquirir na vida adulta. Muitos de vocês foram ter depois de uma vida de trabalho. E parece que quanto mais essas possibilidades são dadas, parece que quanto mais nós recebemos esse poder ou esse potencial econômico, intelectual, parece que a sociedade vai perdendo o seu propósito. E o propósito dessa sociedade começa a fluir em uma linha de conquistas. E aí, quanto mais eu tenho, mais eu? Quanto mais eu tenho, mais eu? E aí nós vamos vivendo diante disso, sem propósito. Agora o Senhor Jesus, Ele nos chamou, amém, irmãos? Ele nos chamou, e o chamado é pela graça, e essa graça ela é irresistível, e esse chamado ele tem um objetivo. E nós somos chamados tanto para sacerdotes, como para profetas. Porque nós como igreja, nós hoje somos os sacerdotes. Nós vivemos o que nós chamamos hoje de sacerdócio universal dos crentes. Mas nós também fomos chamados a proclamar. Nós somos chamados a anunciar o evangelho da salvação. Talvez você não tenha entendido ainda, mas você foi chamado para ser sacerdote e profeta. E eu vou te mostrar o que você está fazendo hoje. Hoje você está como sacerdote. Hoje você está prestando culto ao Senhor, correto? Vocês saíram de casa, alguns já vieram aqui hoje pela manhã, domingo, dia do Senhor. Você já deve ter lido sua Bíblia, você já deve ter orado, você agora cultuou, você cantou louvores, e você já está aqui cumprindo a sua função sacerdotal, o sacerdócio universal dos crentes, aonde você vem e presta culto ao Senhor. Era isso que o sacerdote fazia. E o Senhor vem e recebe a nossa adoração, o Senhor vem e recebe a nossa confissão, e isso aqui é a parte mais fácil do negócio. Porque o Senhor chamou você para fazer isso mesmo. Domingo que vem você vai fazer o quê? O que você vai fazer domingo que vem? Ué, você vai vir na escola dominical, você vai vir no culto à noite. E vamos ampliar esse negócio, eu gosto de ampliar isso, né? O sacerdócio universal dos crentes, ele não consiste somente neste dia do domingo, o dia do Senhor. Porque amanhã, nós como igreja, nós como sacerdócio universal dos crentes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar de ler a Bíblia ou não? Claro que não. Mas vai ler a Bíblia. E se você não estiver lendo, você toma cuidado. Presta atenção. Porque se você é sacerdote, você tem que ler. Você vai orar. Você vai buscar o Senhor. Terça-feira tem culto de oração. Você vai fazer o quê? Você vai juntar com este corpo e vai orar. E vai vir aqui para a igreja orar, buscar o Senhor. Nos demais dias da semana, a maioria de vocês já está inserido em um pequeno grupo. E lá você vai executar mais uma vez esse sacerdócio.
quando você junta com os irmãos, quando você lê a palavra, quando você ora com os irmãos, faz os seus pedidos e cultua ao Senhor. E assim a nossa vida sacerdotal vai acontecendo. E ela já está toda programada. Nesta vida sacerdotal, dia 21, os homens vão estar aqui exercendo aqui o seu papel de culto e essa adoração ao Senhor nessa vida sacerdotal. As mulheres no dia 28 estarão aqui também exercendo a sua função sacerdotal. Porque o sacerdócio universal dos crentes é o que nós fazemos isso aqui hoje. Porque nós não precisamos matar mais cordeiro. Nós não precisamos derramar mais sangue. O sacerdócio universal consiste em compreender que Jesus Cristo já fez isso por nós. Então nós agora adoramos a Ele, porque nós reconhecemos que o sangue precioso já foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Então, glória a Deus. Talvez você ainda não esteja um sacerdote muito bem quisto. Talvez ainda está precisando melhorar a sua vida sacerdotal. Não estou dizendo que está tudo bem nem muito bom. Nós estamos vivendo um tempo meio difícil. Mas o mais difícil não é viver a parte sacerdotal. O mais difícil é viver a parte de profeta. Porque para muitas pessoas o profeta é só o pastor. Para muitas pessoas a responsabilidade da transmissão do evangelho é só do pastor. E muitos pastores colocam esse título sobre eles, porque eles querem exercer algum tipo de domínio. Então eles dizem que só eles podem fazer tal coisa, só eles têm autoridade para fazer tal coisa. Isso é mentira, irmãos. E está matando muita gente do compromisso que o Senhor chamou você como profeta. Porque o Senhor chamou você como profeta. O livro de Mateus termina com essa vocação, com este comissionamento, onde o Senhor vai dizer para você: ide, anuncie. Essa palavra é para todos vocês, essa palavra é para todos nós, essa palavra é para todo cristão, essa palavra é para todo aquele que já encontrou o Senhor e hoje consegue viver a vida do sacerdócio universal dos crentes. Nós somos chamados para proclamação, nós somos chamados para anunciar o evangelho. Irmãos, a notícia do evangelho, ela é uma notícia muito boa, você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Mas por que ela é tão difícil? Nós estamos virando para as pessoas falando assim: olha, Jesus nos libertou. Jesus transformou a nossa vida, Ele quer transformar a sua. Essa palavra é boa ou é ruim? Boa. Nós estamos anunciando ao mundo que Ele tem um lugar preparado para nós. Como o próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não tinha dito. Eu estou indo e vou preparar lugar. E eu vou voltar para buscar vocês. Essa mensagem é boa ou é ruim, irmãos? Boa! Essa mensagem é muito boa. A questão é que a mensagem não para aí. A questão é que todo aquele que o Senhor chamou, a questão é que todo aquele que teve a sua fé realizada, plantada, nascida no coração, o dom de Deus que vem no seu coração, todo aquele que foi promovido para a eleição, tem que mudar de vida. Não pode mais fazer aquilo que fazia antes. Não pode mais viver do jeito que quer. Não pode mais fazer as coisas dessa vida e desse mundo. Não pode mais satisfazer os desejos da sua carne. Essa mensagem é difícil. Porque as pessoas querem fazer o quê? A vontade da carne. Não há renúncia. Não há zelo. E quando você diz para alguém, então, olha, mas para você entrar nesse céu, para você ser
alguém que vai morar nessa vida eterna, nessa cidade eterna. Para você que vai viver todas essas coisas boas, você precisa abandonar o seu pecado. Essa é a parte dura do profeta. E aí quando você vira para alguém e diz, isso aí é pecado, meu irmão. Aquilo fere. Porque eles ainda não compreenderam que o preço desse pecado foi um preço muito alto. Preço de sangue. Onde Jesus, o Deus Todo-Poderoso, teve que deixar a sua glória, vir a este mundo, se fazer homem como nós, para entregar a vida em nosso favor, para que o meu e o seu pecado pudesse ser perdoado, e que a gente abandonasse ele. Qual é o seu propósito? De onde você veio? Para onde você vai? Quem era você? O que Deus quer de você? Se nós somos profetas, nós precisamos começar a proclamar o Evangelho da salvação. Mas talvez possa ter alguém aqui hoje que entrou aqui e que ainda não teve essa experiência, que ainda não conheceu Jesus e que ainda não teve esta eleição ainda manifesta. Saiba que o Senhor pode tirar você do estado em que você está e fazer de você sacerdote e profeta. E se o Senhor te resgatar, Ele vai te resgatar para isso. Então, irmãos, não podemos confundir ser membro de igreja, fazer parte de uma denominação, de um grupo de pessoas que se reúnem esporadicamente, com o propósito e o chamado de Deus na nossa vida. Porque senão a gente se contenta em ser pessoas que se reúnem domingo após domingo, cantam, ouvem um pastor falando algumas palavras e vão embora para casa. E ainda se sentem abençoados. A nossa perspectiva precisa mudar. Porque este culto não é para você. Ninguém preparou nada aqui para você. Este culto é para quem? É para o Senhor. E quem vai prestar esse culto ao Senhor? É você. Você veio aqui prestar ao Senhor um culto. Propósito. Sacerdócio. Após prestar este culto, você sai por essas portas e você vai proclamar este evangelho. Anunciar a glória desse Deus. Profeta. Se você não entendeu que você é sacerdote e profeta, pode ser que você ainda não tenha sido alcançado por esta graça. Pode ser que você seja ainda apenas um religioso. E isso pode durar muito tempo, tá, irmãos? Eu gosto de falar isso porque minha conversão aconteceu, já estava no 4º ano de seminário. Você imagina? O pastor de vocês converteu no 4º ano de seminário. Fui para o seminário, não era crente. Não era convertido, eu era religioso. Principalmente porque eu sou filho de crente. Nascido em berço evangélico. Então não confunda isso. Nós somos chamados. Nós temos um propósito. Segundo lugar. Então, primeiro lugar, Deus tem um chamado, um propósito para nós. Esse chamado vem com um propósito. Segundo lugar, esse propósito precisa nos levar à dependência de Deus. Verso 6, você pode ler comigo? O texto diz: então, Jeremias está sendo franco, está sendo verdadeiro. Talvez com medo, porque ele sabia
Qual era o papel do profeta? Talvez havia um temor no coração dele, ele falou assim, para profeta, Senhor, tem certeza? Ele já tinha visto outros profetas. Te dei essa folhinha aí, ó. Só você dar uma olhada aí. Na história de Jeremias, ele já tinha visto os profetas do norte, por exemplo, como Amós, Jonas, Oséias, os próprios Elias e Eliseu. Ele já tinha visto Obadias, ele já tinha visto Joel, ele já tinha visto o grande Isaías. Homens que já haviam passado por aquelas terras, e a memória deles era intensa. Jeremias já os conhecia, certamente, principalmente sendo um filho de sacerdote. E com certeza Jeremias era ainda uma criança mesmo, um menino, um jovem. Nós tivemos o acampamento da juventude esse final de semana, e conversei muito com ele sobre isso. Irmãos, está havendo uma situação na nossa geração de codependência. Não sei se você sabe o que é codependência. São aqueles pais que têm os seus problemas e estão amarrando os seus filhos nos seus problemas. E os filhos estão se tornando codependentes dos problemas de seus pais. Como que isso funciona? Eu tive uma vida muito dura. Então eu não quero deixar que o meu filho tenha uma vida dura. E você vai transferindo isso para o seu filho. Aí o seu filho, porque nós estamos aqui falando de algumas gerações. Os jovens da IPJ, eles já estão acima dos 25 anos. Nós não temos aqui na igreja, irmãos, nós temos aqui uma meia dúzia de meninos entre 18 e 25 anos. Eu não sei aonde eles estão aí pela cidade esperando o nosso evangelho chegar neles. Nossos jovens, eles têm entre 25 e 35 anos. A maioria deles são casados e têm filhos. Eles foram criados debaixo dessa codependência. E nós agora temos uma luta para não deixar que eles repliquem isso aos seus filhos, que hoje estão com 5 anos, 2 anos, nascidos agora há pouco. Nossas barriguinhas estão aí com algumas crianças no ventre, 6 anos, 7 anos. E está havendo uma transferência dos problemas que nós carregamos na nossa vida para os nossos filhos. Isso tem que parar. Isso precisa parar. Nós não podemos ser codependentes dos nossos pais. Nós precisamos ser dependentes de quem? De Deus. E Jeremias, ele abre o seu coração e ele diz assim: Senhor, eu só sou uma criança. Senhor, eu não sei falar. Ele foi sincero com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu ainda não tenho habilidade. Talvez ele olhava para o seu pai, talvez ele tenha ouvido falar dos demais profetas, e ele vai olhar para tudo aquilo e fala assim: mas Senhor, eu? E eu queria que você pensasse numa situação. Vocês já viram a dificuldade que nós estamos tendo de transição? A criança, junior, ele não quer ser adolescente, ou ele não consegue transitar para ser um adolescente. O adolescente não consegue ser jovem. O jovem não consegue se tornar adulto nem na marra. Vai fazendo 30, 35, 40, 45 e está ali aquele bando de menino. Está havendo uma dificuldade do adulto aceitar a velhice. O presbítero Felipe botou uma foto minha ali. E eu olhei e falei assim: rapaz,
Rapaz, estou ficando velho. Quem diria? Irmãos, e eu gostei demais. Talvez, porque eu sempre fui tratado como menino. Mesmo sem ser. As gerações estão massacrando as gerações que estão vindo. Nós olhamos para um jovem de 40 anos e falamos que ele não tem capacidade. Nós olhamos para um jovem de 40 anos e falamos que ele não tem condições de formar uma família. Como assim? Nós olhamos para um jovem de 40 anos que já não é jovem, mas eu estou chamando de jovem, não é jovem mais. Você viu o problema que nós estamos tendo? Nós temos um homem de 40 anos que nós não estamos conseguindo olhar para eles e achar neles capacidade para liderar a igreja. Como é que vai ser profeta, irmãos? Os meninos estão precisando constituir família. Aí eles chegam na idade dos 30 e eles precisam sair do pecado, e eles se casam, e eles têm filhos. E os casamentos, eles começam a ficar cheios de problemas, porque os meninos querem o quê? Eles querem videogame. Vocês estão rindo? Vocês tinham que estar chorando, irmão. Quando nós olhamos para os reis, eles começavam a governar com 8, com 12, com 16, com 18. Reis. O rei Josias. Presta atenção nisso, que nós falamos dele muito aqui na semana passada. Com 20 anos, ele foi restabelecer o templo, a adoração ao Senhor. Com 20 anos. Ele começou a governar com 8, né? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Com 20. Você vai ler lá Crônicas e Reis, e você vai ver que foi onde ele determinou que as coisas começassem a mudar. Nós julgamos que com 8 anos ele tinha os seus tutores. Mas eu não sei até quando. Porque quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles foram levados cativos para a Babilônia, porque Daniel é contemporâneo de Jeremias. E eles foram levados cativos com que idade, irmãos? 12, 13, 14, talvez uns 16. E Daniel se tornou, sabe o que, irmãos? Ele se tornou um dos primeiros do reino da Babilônia. Crente, servo do Senhor. Homem de Deus. Pastor João nos chamou a atenção ontem falando sobre Daniel. Você sabe que idade Daniel tinha quando ele foi lançado na cova dos leões, irmãos? Vocês sabem? Sabe não? Alguém chuta aí? 16? Quem mais? Hã? Irmãos, ela já ouviu, ela tá engraçadinha, Ana Júlia. Que ela já estava lá, ela já sabe. Irmãos, era provável que ele tinha entre 60 e 80 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões. Você começa a ler o livro de Daniel, e você acha que aquilo ali aconteceu em alguns dias, aquilo ali aconteceu em 3 reinados. 3 reis se passaram. 3 ou 4, se não me engano, se eu não estiver errado aqui. Alguém me corrija aí, por favor. Mas Daniel, da sua infância até a sua vida idosa, ele serviu ao Senhor como profeta. Ele foi um homem de Deus. Agora o que Jeremias está mostrando para a gente aqui,
É o que nós precisamos, não é dizer aos outros que eles são incapazes. Não é isso que esse texto mostra para a gente. Esse texto está mostrando para a gente dependência de Deus. Se você foi chamado aos 12 anos, e você se colocar sob a dependência de Deus, e você dizer assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. Se você é um jovem de 18 anos, de 20 anos, e você simplesmente se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, olha, de mim não tem nada, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, o Senhor sabe disso. O que o Senhor está querendo não é que você menospreze o outro. O Senhor está querendo que você compreenda que sem Ele, você pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos. Sem Jesus você não é nada. Nada. É isso que Jeremias está querendo ensinar para a gente. Eu tenho uma paixão e um amor tremendo pelos idosos. Se deixar, eu gasto horas com eles. Porque eles têm muita coisa boa para transmitir para a gente. Desde a minha infância, eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu. Porque isso me fez crescer. E isso é importante. E nós não podemos quebrar esse ciclo. Os juniores precisam andar com os adolescentes precisam andar com os jovens precisam andar com os adultos precisam andar com os idosos. Para que você possa então executar o seu propósito, o seu chamado. Então, em primeiro lugar, você tem um propósito, assim como Jeremias. Em segundo lugar, você precisa depender do Senhor. Você precisa reconhecer a sua incapacidade como homem, como ser humano. E depender exclusivamente do Senhor. Terceiro lugar, você precisa de direção. Você precisa saber o que fazer, como fazer. O chamado você já sabe, a função você já tem. Você é sacerdote, mas você também é profeta. Mas como que eu faço isso? Vamos ler comigo o verso 7 até o verso 9. Vamos ler todos juntos? O texto diz: Mas o Senhor me disse... Não temas diante deles. Dependência de Deus nos leva à direção de Deus. Eu iniciei esse salmo esse culto, lendo um salmo que mostrou que é o Senhor quem põe palavras nos nossos lábios de louvor. Agora nós chegamos no texto de Jeremias, e Jeremias está dizendo assim: Senhor, eu sou incapaz, eu sou só uma criança. Talvez o Senhor tenha pessoas aí mais capacitadas. Então, ao reconhecer, o Senhor fala: Senhor, meu filho, não fala isso. E quando eu olho para o Senhor falando isso para Jeremias, talvez você já disse isso até para o seu filho: não, você não dá conta de fazer isso não. Quando seu filho vai fazer uma coisa que ele não dá conta, você não vira para ele e fala que ele não dá conta. Você deixa ele perceber que ele não dá conta ainda. E você então o ajuda. Você então o auxilia. Mas o Senhor vira para Jeremias e fala assim: meu filho, não fala isso. Porque a todos, a qualquer um que eu te enviar, você vai. O Senhor diz para Jeremias: não tem para onde correr, meu filho. Você não precisa se preocupar. E quando eu olho para esse texto, o que me vem no coração, e quando eu olho para isso me enche de alegria, porque ele vai dizer assim: olha, não temas, não fique com medo, deixa o medo para fora, acaba com esse negócio, porque eu sou
contigo. E aí ele vai dizer assim, olha, o texto vai dizer que o Senhor estendeu a mão, o Senhor tocou na boca de Jeremias e falou assim, eu ponho na sua boca, sou eu quem ponho na sua boca. Irmão, sabe quem disse isso para os apóstolos? Jesus. A mesma palavra de Deus para Jeremias, Jesus deu aos 12 quando os enviou. Lá em Mateus capítulo 10. No verso 18, não vou ler todo o texto, mas apenas o verso 18 ao verso 20 diz assim, olha. Por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis ou não se preocupem em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Preste atenção nisso. Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para nós. E ele vai continuar assim, olha. Visto, você está ali no texto, vamos ler esse verso 20 aí, vamos lá, todos juntos? Visto. Tem muita gente querendo estudar teologia. Estive conversando com alguns jovens esses dias. Ótimo, legal. Só que a motivação está errada. Tem muita gente querendo e conseguindo, porque hoje nós temos ferramentas para isso. Tem muita gente se tornando teólogos. Teologia, irmãos, nada mais é do que estudar Deus. É aprofundar no estudo de Deus. E tem muita gente fazendo isso. Mas você sabe o que essas pessoas que estudam teologia para um propósito qualquer não conseguem fazer? Transmitir este ensinamento. Porque o texto que nós lemos, tanto de Jeremias, quanto o texto de Mateus, vai dizer que quem é que põe a palavra na nossa boca? É o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente querendo ser doutor da teologia. Tem muita gente querendo estudar nos Estados Unidos teologia, fazer mestrado, doutorado. Mas estão esquecendo que aquele que fala é o Espírito Santo de Deus. E aí eu vou dizer para você, você está com medo de falar, irmão? Você tem tido medo de falar? Talvez você tenha pensado assim, não pastor, eu preciso fazer teologia primeiro. Não, presta atenção, não que você não possa fazer. Se você quiser fazer, faça. Eu tenho incentivado alguns, tem uma turminha que está caminhando comigo, e eles vão estudar. E vão, e precisam. Tem que fazer. Só que nós vamos caminhar numa direção correta. Nós vamos caminhar num propósito correto e num chamado específico. Ok? Mas eu estou falando para nós de maneira geral. Talvez você esteja pensando que você só pode falar de Jesus, que você só pode ser profeta se você estudar teologia. Para você falar de Jesus, você precisa de uma coisa só. Você precisa conhecer o quê? A Bíblia, irmão. Aí você quer fazer teologia, aí eu pergunto para você assim, você já leu a Bíblia quantas vezes? Quando a gente vai mandar alguém para o seminário, essa é uma das perguntas que a gente faz para o candidato. Você já leu a Bíblia quantas vezes? E graças ao Senhor Jesus, nosso presbitério está enviando 2. Um deles já leu 4 vezes. O outro já leu 5 vezes. Mais ou menos isso, né, Felipe? Por aí. Se não me engano. Pode ser que eu esteja errado, mas o que eu me lembro é isso. Você só precisa ler a Bíblia, irmão.
Porque quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai encher a sua boca e ele vai colocar aquilo que você leu na hora certa, no momento certo, para você falar para a pessoa que está do seu lado, para você falar para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para você falar com alguém na rua, para você falar com alguém que te abordou em qualquer lugar. E o Espírito Santo do Senhor vai usar você e vai falar através de você, meu irmão. Amém, irmão? Então você lê a Bíblia. Leia. Não tema. Para de temer. Se Deus quiser, nos próximos meses, vocês vão ver homens que estão aqui sentados nesse banco, pregando aqui nesse púlpito. Tá bom? É um desafio que o Senhor tem colocado no meu coração. Vocês vão ver homens que estão aqui não são poucos não, pregando aqui, domingo à noite. Vocês vão ver esses homens pregando nas ruas, nos trabalhos de homem, de mulher, de adolescente. Vocês creem nisso, irmãos? Vocês querem ver isso, irmãos? Porque se isso não acontecer, nosso evangelho está indo por uma direção errada. E o Senhor nos chama. Então preste atenção. Você tem um propósito. Esse propósito precisa ser vivido debaixo de dependência do Senhor. Você depende do Senhor. Quando você compreende que o Senhor é aquele que dirige você, você agora tem a direção, e o Senhor coloca palavras na sua boca, e isso em qualquer lugar, seja na classe das crianças, irmãs, homens que trabalham com as nossas crianças estão precisando ouvir palavra de Deus, nossas crianças estão precisando ouvir evangelho da salvação, e o Senhor coloca na sua boca quando você fala para a criança. E é muito gratificante quando nós pais ouvimos os nossos filhos contar sobre a história que eles aprenderam na classe. É muito gratificante para nós você ver que os professores estão sendo usados pelo Senhor com palavra de Deus, direcionados pelo Senhor para levar o evangelho da salvação para as nossas crianças que estão lá embaixo. E talvez a gente chama você e fala assim: irmão, estão precisando de alguém para o departamento infantil. O que você fala? Pastor, não passa de uma criança, pastor. Eu não sei falar, pastor. É isso que você fala, não é, irmão? Comece a se dispor. Comece a compreender o seu propósito. Você é sacerdote, mas você também é profeta. E quando você entende a sua dependência, a gente não quer ninguém profissional aqui não, irmãos. Nós não estamos atrás de profissional, não. Nós estamos atrás de homem de Deus. Nós estamos atrás de mulher de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, que quando abrir a boca, seja para falar com criança, seja para falar com adolescente, seja para falar em qualquer lugar, vai abrir a boca e o poder de Deus vai encher a igreja de Deus e vai encher o povo de Jesus Cristo. E esse povo vai ser sacerdote e também profeta. É isso que nós queremos. E em nome de Jesus o Senhor vai nos dar essa graça aqui. Porque o evangelho precisa ser pregado a todo mundo, para que então venha o fim. Mas eu quero caminhar mais um pouquinho. Porque depois da direção, precisa de uma coisa que tem faltado na nossa sociedade de maneira geral. Que é a autoridade. E a autoridade não se compra. A autoridade não se impõe. A autoridade não é um negócio que você decide hoje ou amanhã ter. Autoridade é algo que o Senhor Deus nos dá. Você pode ler comigo o verso 10? Todos juntos, o texto diz: olha que hoje... A autoridade é algo que é constituída na vida do homem por Deus. É Deus quem nos constitui para... E Deus trouxe para Jeremias uma autoridade gigantesca, irmãos, com uma responsabilidade absurda. E ele vai dizer assim: ô Jeremias, eu te constituo sobre as nações, eu te constituo sobre os reinos. Ele está falando de um menino
que agora vai chegar para os reis, que agora vai chegar para os sacerdotes, que agora vai chegar para as nações, para os homens, novos, velhos, idosos, adolescentes, criança, e vai dizer as palavras do Senhor, direcionadas pelo Senhor, com temor e tremor. A minha mãe Wanda, minha mãe biológica, vocês conhecem mais a dona Vânia, né? Minha mãe Wanda, com 8, 9 anos, pregava nas ruas, porque meu avô, ele é fundador da igreja Chamas do Avivamento, pastor. Meu avô hoje tem 90, não sei se é 95, 96, alguma coisa assim. E minha mãe conta uma história que ela pregou. Ela tinha entre ali 10 anos, 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim. E minha mãe pregou numa praça pública em cima de um caminhão. E ela desceu e alguém chamou ela e perguntou, chamou os pais, né, chamou meu avô, chamou ali. Essa menina estudou aonde? Essa menina é de onde? Aí eles, mas por quê? O que aconteceu? Porque eu estou com um casal aqui que é dos Estados Unidos e eles não falam português. E eles entenderam tudo que essa menina falou. Eu nunca esqueço dessa história, irmãos. É algo que ficou marcante na minha vida. Uma menina, de pouco mais de 8 anos, subiu num caminhão numa praça pública, pregou o Evangelho, e um casal de estrangeiro ouviu o Evangelho e se converteu ao Senhor. Nós não estamos colocando nossos filhos para pregar. Nós estamos levando nossos filhos para o acampamento e às vezes não estão nem levando. Nem nós conseguimos levar. Nós não estamos vendo jovens proclamadores que sobem em caminhões em praça pública. Nós não vemos mais isso. Nós vemos jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, idosos, brincando com o Evangelho nas redes sociais. É isso que nós estamos vendo. Passando para frente videozinhos que denigrem o Evangelho, que faz chacota da igreja, que faz chacota do ministério de louvor. É o que eu mais tenho visto. Videozinhos de piadas gospel, de stand-up gospel. Até quando, irmãos? Acabou o tempo. O tempo acabou. O Senhor Jesus está voltando. Ele está às portas. E eu quero rapidamente, eu vou te tomar mais 5 minutinhos. Porque Jeremias, ele recebeu essa autoridade, mas essa autoridade estava sob a supervisão de Deus. Esse chamado estava sob a supervisão de Deus. Verso 11 e 12. O texto diz assim, olha. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu não sei se você conhece a amendoeira, eu não conheço, eu tive que pesquisar, eu tive que procurar, tive que ouvir alguém me dizer. Mas eu vou mudar a fruta, para ver se dá para entender melhor. Esses dias eu fui lá no pomar lá de casa e vi o pé de acerola, e eu vi que tinha muita acerola, mas ela ainda estava verdinha. E eu só pude ver a acerola quando eu cheguei pertinho dela. E eu já tive uma experiência dessa anterior, de não prestar atenção no amadurecimento dela. E aí, ela amadureceu, há um tempo atrás, eu não vi, o dia que eu cheguei não tinha mais nada, estava tudo no chão. Perdeu. Esses dias, essa semana, aconteceu a mesma coisa. Fui lá, vi, verdinho. Aí abri a janela do meu quarto um dia dessa semana, na hora que eu abri, eu olhei e estava vermelhinho, irmão. Sabe o que eu fiz? Corri lá e enchi as vasilhas. E já tinha perdido um bocado, já tinha um bocado no chão. Essa expressão de Deus,
É uma expressão assim: eu estou observando porque eu tenho que cumprir a minha palavra. Eu estou aqui pronto para não deixar que nada se perca. Eu estou aqui 24 horas por dia. O Senhor nosso Deus, Ele é o guarda de Israel que não dorme nem dormita. E Ele está dizendo assim: ô Jeremias, o que você vê, Jeremias? Você vê essa amendoeira é o que representa o que eu faço. Eu velo pela minha palavra, para que a minha palavra seja cumprida, para que nada se perca, para que nada fique de fora. Não vai ficar uma vírgula, não vai ficar nada sequer. Eu vou cumprir toda ela. E sabe o que acontece? O Senhor dá outra visão. E o texto vai dizer, verso 13 em diante, acompanhe comigo. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse o Senhor: do norte se derramará o que, irmãos? O mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. O Senhor primeiro diz assim: olha, eu velo para cumprir a minha palavra. Depois Ele diz o que Ele vai fazer, irmãos. E sabe o que é mais doloroso? Ele fez. Ele cumpriu, detalhe por detalhe. A questão é que este Deus, Ele tem uma promessa que é a promessa central, que é uma promessa de salvação. Que Jeremias também vai proclamá-la. Porque Jeremias está entre esses que o Senhor resolveu salvar, na sua infinita misericórdia. Um profeta do Senhor. E Deus diz assim: eu vou fazer, eu vou cumprir. Só que aí Ele fala assim com Jeremias, acompanhe comigo. E aí você pega isso aqui para você agora, em nome de Jesus, hein? Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda em espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Irmãos, Deus está chamando um menino, uma criança, que vai agora proclamar a destruição de reis, de homens poderosos, de sacerdotes. Um menino. E talvez o que você não esteja querendo hoje é o que aconteceu com Jeremias. Leia comigo o verso 19. Primeira parte aí. O texto vai dizer o quê? Pelejarão. Segura aí. Irmãos, Deus falou com Jeremias: seu Jeremias, é o seguinte, não vai ser moleza não, meu filho. Eles vão vir contra você. O negócio vai ficar estreito. Porque ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém quer saber que o Senhor virá aplicar o seu juízo. Ninguém quer saber, ou ninguém quer dar ideia, que o inferno, ele foi preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que são inimigos de Deus. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo acha que vai para o céu. Todo mundo acha que vai para o céu. Mas a palavra para mim e para você é: mas não prevalecerão. Repita comigo: mas não prevalecerão. Diga o resto: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, o inimigo não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
Nós somos o povo de Deus, a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados com um propósito, e nós precisamos viver debaixo da dependência de Deus, para que Deus então nos dê direção e autoridade para falar para todos os reis, líderes, sacerdotes, príncipes, povo diante do Senhor, e dizer para eles assim, ó, para de fazer o mal que o Senhor vai acabar com você. Para de fazer o mal porque o Senhor vai acabar com você. E você vai perceber que quando você começar a fazer isso, eles vão se levantar contra você. Eles vão vir contra você. E eu quero finalizar trazendo de volta aquela ideia do príncipe e da princesa lá que não quer se comprometer com o reino, porque eles querem viver aquilo que a sociedade comum vive. Nós não podemos viver assim. Nós fomos chamados para viver num reino cheio de responsabilidades. Nós somos chamados para ser sacerdotes e também profetas. Você não pode sair daqui hoje sem saber para onde sua vida vai. Você não pode sair daqui hoje sem saber de onde você veio e para onde você vai. Você não pode. Você não pode achar que a sua vida é só uma vidinha de vir à igreja aos domingos, de fazer algumas leituras aleatórias e de participar de alguns eventos de igreja qualquer. Você não pode. Você tem que saber que você foi chamado para ser sacerdote e também profeta. E aquilo que nós proclamamos é duro aos ouvidos desse mundo. Duro. Difícil. Mas o Senhor é contigo, meu irmão. Não temas. A palavra Ele põe na sua boca. Ele fala com você e Ele mostra para você aquilo que você tem que dizer, aquilo que você tem que proclamar, aquilo que você tem que falar. Sabe quando a igreja brasileira vai ser perseguida? Quando ela começar a dizer assim, ó, isso aí não. Nós estamos querendo igreja perseguida no Brasil, uma igreja permissiva igual a igreja do Brasil. Ninguém proclama nada, ninguém se impõe em nada, está tudo certo, tudo muito bem, tudo muito bom. Porque o objetivo da igreja brasileira é encher templo. Nós vamos para onde? Sem propósito. Mas se você sair daqui hoje entendendo que o Senhor tem um propósito para você, que Ele te chamou, que Ele te resgatou, que você é dele, se você compreender isso, você vai não só viver esta vida cristã comum do corpo de Cristo, mas você não vai se conformar, como Daniel não se conformou, e foi um homem que governou uma nação estrangeira, debaixo do poder e da graça de Deus, do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Os crentes estão querendo tomar posições que o Senhor não chamou eles para tomar. A sua posição é de sacerdote e de profeta. Comece a profetizar. Comece a falar da obra que Jesus fez na sua vida. Comece a falar para as pessoas que se elas não mudarem de vida, o Senhor Deus tem um lugar preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não andaram com o Senhor e não foram chamados pelo Senhor. Todos aqueles que não mudaram de vida. No inferno terão muitos religiosos, no inferno terão muitos crentes de carteirinha, no inferno terá presbiteriano, batista, assembleiano, todos eles metodista, vai ter de tudo no inferno. E quem fala isso não sou eu não, é o Senhor Jesus. Porque Ele diz assim, olha, muitos vão chegar aqui e falar, Senhor, mas eu fui membro da igreja, eu profetizei, até profetizar, profetizou. Eu fiz e eu aconteci, Senhor. E o Senhor vai falar o que para eles, irmãos? Apartai-vos de mim, malditos.
Eu preciso que você saia daqui hoje com convicção do seu propósito. Eu preciso que você saia daqui hoje sabendo de onde você veio e para onde você vai. E eu preciso saber de você se você já compreendeu que a sua vida não é aqui nesse mundo. Que o seu lugar não é aqui. E você proclama uma vida eterna. E você proclama um lugar que você vai morar eternamente com o Senhor para salvação. E com isso você abandona o pecado. E passa a viver para o Senhor. Feche seus olhos. Qual é o seu propósito? Pergunte ao Senhor. Comece a pensar de onde você veio. Comece a pensar para que o Senhor te criou. Comece a pensar por que o Senhor te salvou. Não é para ser membro de igreja não, irmão. Não é para sentar no banco da igreja não. É para serem sacerdotes que prestam culto, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É para serem profetas às nações. E a palavra de Deus para você neste tempo é que vocês receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim como Jeremias foi chamado para o seu povo e para o seu tempo, você foi chamado para Aracruz, para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Apenas faça. Proclame, se derrame, se entregue. Abandone a religiosidade em nome de Jesus. Isso pode acabar mal. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida. Faça um compromisso com o Senhor nesse momento, irmãos. De falar: Senhor, eu entendi que o Senhor me chamou para ser profeta. E ser profeta pode doer demais. Ser profeta pode ser difícil. Mas eu não quero deixar de obedecer ao Senhor. Eu não quero fazer aquilo que o Senhor não me mandou fazer. Porque isso pode acabar mal. Isso pode acabar mal. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o desejo do meu coração, Deus. O Senhor sabe, Deus, como muitas vezes esta palavra de Jeremias ecoa aonde eu realmente penso: Senhor, mas eu não sei falar, Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, Deus, para pastorear a igreja do Senhor. Eu sei que muitos irmãos aqui com o coração compreensivo desta maneira dizem para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou capaz. Mas Deus, é esses que o Senhor quer usar, Senhor. Traga um coração dependente aqui nessa noite. Traga um coração entregue, com convicção de propósito, para que o Senhor possa dar direção e autoridade. Nos reveste de autoridade para falar a todos, sejam reis, sejam príncipes, sejam governantes, sejam pastores, sejam sacerdotes, sejam ministros, sejam eles quem for, seja o povo, que nós possamos receber essa autoridade do Senhor aqui hoje em nome de Jesus. Derrama, Deus, a autoridade sobre este povo, para que nós possamos profetizar o Evangelho da salvação. Porque nós cremos que apesar de difícil, o Senhor está conosco. O Senhor nos conduziu até aqui,
assim como o Senhor conduziu Jeremias, assim como o Senhor conduziu o seu povo por todo o tempo de cativeiro e trouxe esse povo de volta até a vinda de Jesus Cristo, assim como o Senhor conduziu os apóstolos na igreja primitiva, debaixo de morte, debaixo de sangue, e o Senhor trouxe-nos até aqui, assim como o Senhor levantou Lutero, Calvino e tantos outros homens do Senhor para mudar a história na reforma protestante. O Senhor precisa mudar a nossa história e o Senhor pode nos usar, Senhor. Nós dizemos para o Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Tem uma igreja aqui, Senhor. Tem um povo aqui, Senhor. Tem um povo aqui, Senhor. Usa a gente, Senhor. Não deixa a gente calado, não, Senhor. Não deixa, Senhor. Em nome de Jesus. Não deixa a gente religioso, não, Senhor. Não deixa, Senhor. Nos ajude a encontrar prazer, satisfação do Senhor, na obediência ao Senhor. E que o Senhor nos leve em paz para uma semana poderosa de proclamação, de vida com o Senhor, de arrependimento, de confissão, de busca, de entrega para louvor e glória do Seu nome. Leva-nos em paz. Tome as nossas vidas e nossas famílias nas Tuas mãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Jesus te abençoe.